Olá! Tenho imenso prazer em estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Aproveite esse friozinho, tome aquele café quentinho, se aconchegue na poltrona e curta junto comigo essa edição. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, especial sobre o Dia do Escritor, que é comemorado em 25 de julho, temos dica de leitura, dica de livros, temos também a coluna Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Nesta data comemorativa, é importante lembrarmos de alguns nomes célebres de escritoras brasileiras, que mesmo num país onde prevalece a herança machista, racista e patriarcal, tem na produção literária escritoras como Ana Maria Machado, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, Elisa Lucinda, Bernadette Lila, entre tantos outros escritores maravilhosos, cuja obra literária temos a oportunidade de conhecer. Na terceira parte dessa edição, conversamos com a professora e escritora Esté Abreu, presidente da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, e foi coordenadora geral da Quarta-feira Literária Capixaba, que teve sua edição no mês de maio de 2017, nas instalações da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. Professora Esté Abreu, uma das mais reconhecidas ativistas na defesa da literatura, fala do seu trabalho como presidente da academia e de sua extensa obra literária. E, entre outros assuntos, ela destaca a importância do incentivo à leitura no ambiente familiar. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na dica de leitura dessa edição, destacamos aspectos importantes sobre a leitura de livros de literatura. E podemos ver e valorizar a leitura de livros de escritores capixabas. Literatura é fundamental. Me acompanhe nessa degustação. Por que ler livros de autores capixabas? A literatura feita por capixabas ou no estado precisa ser mais conhecida por várias razões. A primeira delas é porque tem qualidade e nossos melhores escritores são tão bons quanto quaisquer outros autores brasileiros ou estrangeiros. A segunda razão é porque, lendo os autores capixabas, conhecemos melhor a nossa cultura, a nossa formação histórica e reforçamos nossa identidade. Hoje temos uma grande produção de livros de autores capixabas, tanto na Grande Vitória quanto nos centros regionais, de norte a sul do Espírito Santo. Estima-se que no estado exista uma publicação anual em torno de 300 títulos, dentre ficção, memória, poesia e informativos. Em Vitória, temos lançamento de livro quase todo dia. No entanto, o grande problema é que esses livros não circulam e não chegam ao seu destinatário, o leitor. Existem poucas livrarias e pontos de venda que aceitam comercializar esses livros. As grandes livrarias que funcionam nos shopping centers não comercializam livros de autores capixabas. Não existe nenhum espaço de venda em rodoviárias, aeroportos ou pontos turísticos. Enfim, o escritor capixaba escreve para os amigos, para familiares e pouca gente mais. O que agrava o problema é que, há alguns anos, o governo estadual não compra livros de grandes autores capixabas para as escolas do estado. O governo federal só compra os livros de grandes editoras ou das que vencem suas licitações e nenhuma é capixaba. As prefeituras municipais mal têm verba para manter suas escolas e a maioria não tem biblioteca, e se tiver, essa não possui bibliotecário. Acervo atualizado nem pensar, mesmo em prefeituras consideradas ricas, como a Prefeitura de Vitória.
Essa é uma questão a ser observada cotidianamente. Esse texto é adaptado do escritor Francisco Aurélio Ribeiro, para quem pedimos licença. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimento de escritores e escritoras sobre suas práticas de escrita e o gosto pela leitura. Assista comigo. A leitura da minha vida ela é tudo, ela é fundamental, porque eu sou um indivíduo que vive lendo. Eu leio um livro atrás do outro. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê, abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral, ela é responsável pela transformação do indivíduo e, no final das contas, ela é cidadania. Por isso que ler é um ato perigoso. Por isso que não se estimula a leitura. Porque a pessoa que lê, ela é perigosa. Porque ela consegue ter opinião própria. Ninguém quer pessoas com opinião. Por isso é que a leitura é tão importante. Para a gente adquirir opinião, para não ser passado para trás. Já escrevi sentado no ônibus, fiz um poema outro dia na praça, esperando uma cerimônia da colonização solo Espírito Santense. Tinha uma frase na minha cabeça que não saía e o poema veio. Então, e agora com a facilidade da tecnologia, você escreve no celular, você grava, se não der para escrever, para desenvolver depois. Mas aí eu consegui fazer o poema nesse momento. Então eu não tenho... A hora que a inspiração vem, vai, o poema sai, ou eu me preparo para escrever, porque eu sofro muito para escrever, eu sinto muito aquilo que eu estou escrevendo. Então, assim, eu não gosto de escrever com música, com barulho, tem que estar silêncio. Um momento de isolamento. É um momento de isolamento mesmo, meu comigo mesmo. E a inspiração, ela muitas vezes vem quando a gente acorda, está tomando um café, está na rede lendo um livro, ou está viajando. Sempre via minha mãe lendo muito e aquilo para mim sempre foi muito natural. Não posso nem te dizer o primeiro livro que eu tive contato, que eu li, porque eu nem me lembro, eu era bem criança mesmo. E já bem pequenininha, assim, pré-adolescente, digamos, eu já comecei a ler clássicos, eu fui um pouco precoce, sempre gostei. Então, meu primeiro incentivo foi dentro de casa mesmo, e depois muito na escola, muito. Eu lembro que a cada aula de literatura que eu tinha, que o professor apresentava um livro, eu era a primeira a sair da sala e ir para a biblioteca pegar o livro para ler. Na nossa dica de livro, sugerimos o livro Ofício de Escrever, do reconhecido escritor Frei Beto, que tem uma obra literária profunda e instigante e faz uma série de reflexões sobre o ato de escrever, que para ele, mais do que um simples ofício, é uma verdadeira missão. Frei Beto empunha a pena com a coragem daqueles que ousam enfrentar os mais poderosos adversários, na busca do bem comum, da justiça social e da felicidade coletiva. Com a generosidade que lhe é característica, Frei Beto não se limita a discorrer sobre seus próprios hábitos e segredos de escritor, por sinal, bastante interessantes. Ele focaliza também a obra e a técnica de vários outros autores. Por que escrevo? Ele se pergunta. Escrevo para constituir minha própria identidade, escrevo para ser feliz, entre outras coisas, escrevo, enfim, para extravasar meu sentimento do mundo. Em outra parte do livro, Frei Beto faz uma das mais belas homenagens ao livro e finaliza dizendo que eu, o livro, sou também uma obra de arte, dependendo de como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas páginas. Ofício de Escrever encanta como convite à leitura e à escrita, propostas que devemos aceitar sem relutância. Permita que o livro faça parte da sua vida. Na coluna Apaixonados pela Leitura, conhecemos um projeto desenvolvido na Escola Municipal Elza Rony Scarpati, no bairro Lagoa do Meio, em Linhares, onde é desenvolvida uma ação muito interessante de incentivo à leitura, de iniciativa da professora e escritora Rúbia Vasconcelos, de Linhares, que envolve os alunos da escola durante o recreio. A ação chama o Recreio Cheio de Histórias. Acompanhe comigo. Esse projeto, o Recreio Cheio de Histórias, é conduzido pela escritora e professora Rúbia Vasconcelos, com o apoio evidente da direção e da coordenação pedagógica da escola. Os alunos do 6º ano leem um livro, pesquisam sobre a história do autor e fazem um cartaz com o resumo da obra e da vida do autor
E durante o recreio, onde o alunado da escola está em momento de descanso e de confraternização, apresentam as informações para todos os alunos. Tem clássicos, né, como O Pequeno Príncipe, e tem também obras bem modernas, né, que está aí conquistando esse público. Tem o Diário de um Banana, e, enfim. A criança escolhe uma obra, né, fica livre para escolher um livro, ela faz a leitura, ela compreende as partes da narrativa, como personagem principal, secundário, clímax, né, enredo, e aí durante o recreio ela apresenta e conta a história para os demais alunos da escola. Os alunos do 7º ano já vivenciaram a mesma experiência de apresentação dessa atividade, porém em forma de slides, só que na sala do laboratório da escola, para os colegas da mesma turma. Nos slides contém todas as informações pertencentes à experiência do exercício da leitura e do ambiente geral da história. Pura interação com a literatura. Para a pedagoga Evânia de Angeli, a interação dos estudantes com as ações expositivas tem sido positivamente surpreendente. Porque não era nada obrigatório. Os alunos se posicionavam no recreio, expunham seus cartazes e ficava ali para a comunidade escolar apreciar o que eles achavam interessante, de acordo com o gosto dele. E o que nos chamou a atenção foi o quanto esses alunos foram visitar os trabalhos que eram expostos. Então, teve aceitação, eles paravam, eles ouviam as crianças contarem o que liam, e isso foi muito bacana, porque motivavam os que ouviam a ir à biblioteca, a buscar aquele livro. Poxa, que legal, esse livro eu não sabia que era assim, vou lá, vou pegar para ler. Então, é um trabalho extremamente motivador, tanto para o que participou do trabalho, quanto para o que apreciou. Junto assim, com meus amigos, eu acho que todo mundo gostou de apresentar seu livro, ficou bem feliz. Foram bastante gente em cada pessoa apresentando seu livro e foi muito bom o recreio, todo mundo gostou, aplaudiu. A professora e escritora Ruba Vasconcelos diz que o projeto foi contagiante e que deve servir para estimular os alunos a buscarem cada vez mais livros para o exercício da leitura. Muito interessante. Durante o recreio eles fizeram as leituras, né, das obras lidas e aí mostrando muito entusiasmo, e isso também contagiou aos demais colegas. Então eu espero que eles busquem as obras na biblioteca. Alguns alunos, né, leram dos seus livros que eles compram, os alunos da Elza Rony compram muitos livros pela internet, só que a maioria também pegou na biblioteca. Então eu espero que tenha, né, esse retorno, que eles visitem mais a biblioteca, que eles peguem as obras também para ler, né, e que tenha esse retorno aí, que incentive a leitura e que através desse projeto eles possam estar lendo mais. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura, eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com a escritora e professora Esther Abreu. Eu fiz o curso normal em Muqui, eu sou de Muqui, e depois fiz curso na faculdade, a FAFI, né, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Espírito Santo. Era na segunda edição, pode dizer, na segunda turma de Letras Neolatinas. Eu sou bacharel e licenciada em Letras Neolatinas. Fiz várias especializações, inclusive no exterior, na parte de espanhol. Fiz especialização em Portugal também, várias especializações, e curso de mestrado em língua portuguesa no Paraná, curso de doutorado, eu sou licenciado em letras neolatinas, em literatura hispânicas pela UFRJ, e tenho pós-doutorado em teatro em Madrid, em várias outras especializações, em Salamanca, no Rio, em vários lugares, em Minas, assim. Dentro da área de língua portuguesa e língua espanhola bastante. Ok. Professora, a senhora é uma das lideranças das academias de letras aqui do Espírito Santo, uma liderança importante.
Como é que é o funcionamento das academias, o que elas se propõem, qual é o principal objetivo? Todas as duas academias, tanto a de letras como a academia feminina, o objetivo é divulgar a cultura do Espírito Santo, mostrar a presença do livro, né, no contexto cultural. Uma das coisas é esta. E no dia a dia, na prática, como é que a academia funciona? Ela desenvolve projetos junto das comunidades, ela trabalha só com escritores, só com os escritores associados? Sim. Como é que é esse funcionamento, professor? Na Academia de Letras, agora está com um projeto desenvolvendo nas escolas, né? Todo mês tem um projeto agora que é da Secult. Então, na Academia Feminina, sempre há alguns projetos. Agora, com essa feira literária, tem um envolvimento muito grande, direcionado só para essa parte pública e grandiosa, não está dando tempo para esses contatos com as escolas, a não ser nas pré-fix. Aí que a gente está indo... Naqueles eventos que acontecem antes da feira, né? Que é feito em alguns municípios. Nos municípios que a gente promove para o contato com os saraus, com contato com os escritores e aí podemos falar cada uma pode falar de si ou de outro, né? Naquele momento ali. Eu verifiquei que a senhora participa de algumas antologias, né? E tem livros publicados. Eu queria que a senhora falasse um pouco da sua obra literária. Bem, de antologia, eu tenho antologias, tanto em CD como impressa, tenho publicações em jornal. Se for contar, assim, essas publicações, chega quase a 400. Mas, não tirando as antologias, eu tenho livros meus mesmo, são quase 40. 40 livros publicados. Por aí. Mas como eu sou professora, eu tenho um interesse sempre em mostrar a produção do outro, que me encantou, não é? Então, eu preocupada em que alguém saiba tire aquela dificuldade de alguém. Então, por isso eu tenho livros didáticos, livros tanto de português, como português para estrangeiro, como de gramática, estudos de espanhol, como tenho também ensaios sobre escritores, poetas, narradores, e bastante de teatro, que eu tenho muito também, ensaios, por exemplo, esse ensaio sobre a dramaturgia do clássico ao contemporâneo. Esse daqui tem uma parte de 4 escritores que estão aqui, estão bilíngues na Embaixada da Espanha. Então, eu tenho textos sobre teatro, textos de ensaios também crônicas, como, por exemplo, este daqui, de crônicas poéticas, né? Tem memórias, como livros sobre Muqui. Tenho também organizações sobre escritor, uma determinada figura, como da Judite Leão Castelo, e tem um livro infantil também. Tem um livro infantil bilíngue, tem sempre essa preocupação em levar para o outro algum conhecimento. Então, são ensaios, crônicas, didáticas, poesia. Tenho poesias. As minhas poesias são em português e são em espanhol. Essa, por exemplo, essas daqui são em espanhol. Mas eu tenho em português também, porque são as duas línguas com as quais eu trabalho. Ok. Sim, tenho traduções, tem antologias em traduções de trabalhos meus, até na Suíça. Ok. Né? Mas, assim... Professora, no projeto Prazer da Leitura e aqui no programa Sim para a Literatura, nós procuramos atuar em 3 frentes. Uma pessoa com a sua vivência, com o seu conhecimento, é importante a sua opinião, até para que nosso telespectador vá fazendo essa tomada de consciência. Nós atuamos em 3 frentes: incentivar a leitura no ambiente da família, incentivar a leitura na escola e desenvolver ações para aproximar as pessoas do livro, o contato com o livro. Muitos brasileiros ainda têm a ideia de que o livro é uma coisa muito distante da realidade dele, né? E muitas vezes não é. Às vezes o livro está por aí e não chega perto das pessoas.
Qual é a sua opinião sobre incentivar a leitura no ambiente da família, professora? De forma breve. O homem surge na família. Então, da família que parte a sua educação, o seu conhecimento e tudo. A família tem que ter um livro ali, o pai ler para o filho. Isso é importante. O livro está ali no dia a dia da casa. Dia a dia, né? Porque o homem nasce da família, não nasce fora para dentro, mas de dentro para fora. Da família que ele vai expor para o mundo o seu conhecimento. É fundamental, então, que o incentivo seja feito primeiro em casa. Sim. Qual é o papel do professor no incentivo à leitura, professora Esther? É um papel importante, porque a simpatia que o professor que ama, que conhece e que ele leva o outro a saber, a se interessar, o entusiasmo é contagiante. É contagiante. É contagiante. Falar de livros no dia a dia com o aluno, você forma a opinião do aluno, não é isso? Isso. E interfere no comportamento dele para ele se tornar um leitor. Sim. É isso? Sim, porque o professor, mesmo que ele seleciona determinados temas, determinados livros, mas ele leva outros que começa o aluno vir a dizer assim, professor, encontrei este, e vai então descobrir e trazer até para o professor ler. O aluno faz com que o olhar do aluno faz com que o professor vá buscar mais conhecimento para levar para ali. Há um intercâmbio entre professor e aluno. Com certeza. Nós precisamos fazer uma união de forças para que o livro chegue mais perto das pessoas. Qual é a sua opinião, professora? É importante o livro estar perto das pessoas? É. A presença do livro incentiva as pessoas a ler? Incentiva, sim. E a vista do escritor também. Por isso, a feira literária tem esse papel. As feiras literárias, os lançamentos também são importantes, os lançamentos nas feiras. Quando eles vão lá, nos lançamentos, ele começa a sentir o cheiro do papel. Não é, o livro é e-book, o livro é internet, mas não é a mesma coisa, não. Tocar o livro assim não é diferente, né? É diferente. É tocar como... A flor bonita está linda no quadro, mas a flor, sentir o veludo e o cheiro da rosa é muito precioso. É uma sensação muito mais verdadeira, né? Que é bonito o quadro, mas é duradouro. Esta morre, mas deixa um pouco do perfume ali na mão. A criança... tocar o livro no dia a dia dentro de casa, despertar a curiosidade pelo livro. Igual aqui nesse livrinho aqui, ele é bilíngue, então tem uma parte que é colorida e outra não. Então ele lê e ele vem aqui, ao colorir, ele já está também, a criança, aprendendo os espaços, as cores, e ao mesmo tempo que ele vai lendo as palavras. É uma ação direta da criança, né? Professora, para encerrar essa entrevista nossa aqui, programa Simpara Literatura, já agradecendo a senhora pela disponibilidade de vir aqui, eu queria finalizar perguntando o seguinte, leitura é fundamental, professora? Leitura porque nós já andamos na rua lendo, se você não ler, eu não sei como. Há muitos anos, tinha um motorista dirigia o caminhão de uma fazenda. Ele andava de Alegre para Vitória, para Cachoeira, e não sabia ler uma palavra. Eu não sei como, ele naturalmente tinha uma leitura diferente, não é? Do espaço, mas ler os textos, que existem uns textos bons, ler, precisamos sim. Tem um escritor muito conhecido que diz que a pessoa que não lê é como se ela vivesse num país onde ela não conhece o próprio idioma. É isso? É isso. Isso, ele é um cego. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do nosso programa, acesse nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com.
Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.